Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou de novo aqui, professor Lazen, para mais uma aula sensacional no nosso canal. Dando sequência ao nosso Simplificando a Gramática e também às nossas orações subordinadas substantivas. Já falamos de três na última aula, beleza? As três que nós falamos foi a subjetiva, predicativa e a positiva. Agora, as outras três, que é objetiva direta, indireta e completiva nominal. Bem tranquilo, a gente vai mostrar aquele passo a passo com aquela receitinha de bolo que eu passei pra vocês, que você não vai errar mais, beleza? É uma receitinha clássica de bolo que vai dar tudo certo, você vai aplicar sempre e vai funcionar, beleza? Aproveita que você já tá chegando, sentando, se aprumando e faz o quê? Já deixa seu like. Deixa seu likezão, se inscreve no canal e, obviamente, se você quer aproveitar e estudar do jeito mais completaço possível, professornalzem.com.br. Como assim, professor? Estou estudando com você aqui no YouTube. Mas lembra, estudar só por videoaula não é estudar correto. Exatamente. Você precisa fazer exercício, tem material didático, você precisa de estratégia, tem um monte de coisa que entra nesse processo todo nos estudos. Então, se você quer se preparar certinho para o concurso que vai fazer, tem que estar comigo lá no professornalzem.com.br, beleza? O link está na descrição desse vídeo, que tem curso aprofundadaço para você, com tudo isso e muito mais, tá? São muitos exercícios para você fazer, tem muita videoaula diferente das daqui, tá? Eu gravei tudo de novo lá, são aulas diferentes, gravei tudo de novo para você lá. E, além de tudo, tem material didático PDF para baixar, para você poder grifar em um monte de outras possibilidades. Ou seja, estudar não é só assistir videoaula, é também fazer exercício, é também pausar, é grifar, ter estratégia de estudo e saber o passo a passo, a sequência adequada de estudo em língua portuguesa com a minha mentoria, com o meu direcionamento, beleza? Show de bola? Então te espero lá também, beleza? Falando sobre substantiva, agora é a hora das substantivas objetivas diretas. Bom, primeira coisa, ela chama assim por quê? Porque ela funciona como objeto direto. Show de bola, tranquilo, não tem nenhum erro. Lembrando, aqui eu tenho o uso da conjunção integrante, que ou se, e aí essa minha subordinada vai ter função de objeto direto da oração principal. Lembra sempre? O básico é começar da oração principal. Professor, não lembro direito, deixei tudo isso na primeira aula que está aqui também no card para vocês, tá bom? Então vamos lá. Para ser objeto direto, logo eu tenho que ter uma oração principal que tenha um objeto direto. E depois desse objeto direto venha já a minha subordinada. Fácil. Então olha o exemplo. Eu sei que todos os meus alunos passarão no concurso. Muito bem. Eu sei que todos os meus alunos passarão no concurso. Qual é a oração principal? Eu sei. Beleza. E aí lembra lá do passo a passo? Primeiro passo, pega a oração principal. Segundo passo, procura o sujeito. Qual é o sujeito? Sei. Quem sei? Eu. Opa, já tem o sujeito. Eu. Tem sujeito? Beleza, já não é subjetiva. Olha para o verbo. Que verbo é esse? Verbo saber. É verbo de ligação? Não. É um verbo transitivo. Beleza. Quem sabe, sabe alguma coisa. Esse verbo de ligação tem complemento na própria oração principal? Não. Onde está o complemento? Que todos os meus alunos passarão no concurso é o complemento. Logo, ele é objeto direto da oração principal, ou melhor, do verbo da oração principal, do verbo ser. Beleza? O verbo saber, não o verbo ser. Eu sei o verbo saber. Beleza? Agora, todas as vezes esse passo a passo funciona? Claro. Lembrando, posso fazer aquele esqueminha de trocar a oração subordinada por isto? Pode. Então vamos lá. Eu desejo que você seja aprovado. Eu desejo isto. Logo, quem desejo? Eu, sujeito. Desejo, verbo transitivo direto. Quem deseja algo. Deseja o quê? Isto. Pronto. Objeto direto. Ah, professora, só isso? Só isso? Vamos lá, passo a passo? Oração principal, eu desejo. Tem sujeito? Tem. Já não é subjetiva. Olha para o verbo. É verbo de ligação? Não, já não é predicativa. Tem pontuação? Não, já não é positiva. Que verbo que é? Verbo transitivo direto. Tem complemento na oração principal? Não. Objeto direto, ou seja, objetiva direta, que você seja aprovado. É receita, velho. Receita de bolo. Passo a passo, receita de bolo. Você percebeu que não tem erro aqui? Mais uma. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ou seja, se na objetiva direta eu tenho o complemento, né, eu tenho o objeto direto após o verbo, logo na objetiva indireta eu vou ter também o complemento, mas que é um objeto indireto, porque o verbo da oração principal pede uma preposição. Acabou, não tem erro. Vamos lá? Os pais necessitam de que vocês estudem. Beleza?
Olha para a oração principal, os pais necessitam. Quem necessitam? Os pais. Tem sujeito? Tem sujeito, os pais. Pronto. Oração principal, tem sujeito? Tem. Olha para o verbo. É verbo de ligação? Que necessita, necessita de algo. Não, não é verbo de ligação. É verbo transitivo, beleza. Tem pontuação? Não tem, já não é aposto, beleza. Quem necessita, necessita de algo. De que vocês estudem, logo é o meu complemento e está com preposição de. Então, esse complemento com preposição, objeto indireto, objetivo indireto. Professor, posso trocar por isto? Vai funcionar. Outra oração, vamos lá? Convenci meus pais de que merecia viajar. Então, convenci meus pais de que merecia viajar. Olha para a oração principal. Convenci meus pais. Quem convenci? Eu. Opa! Eu tenho um sujeito oculto aí, mas tá aí. Eu convenci. Tá tudo certo. Convenci o quê? Meus pais, objeto direto. De que merecia viajar? Opa, quem convence, convence alguém de algo. Então, de que merecia viajar é o complemento também do verbo. Porque é um objeto indireto com preposição. Vamos trocar por isto? Convenci meus pais disto. Disto é o meu objeto indireto do verbo convencer. Pronto, acabou. Não tem erro. Você sentiu o passo a passo? Faz o passo a passo, não tem erro, não vai errar nunca mais. E olha a última. A última é a completiva nominal, que complementa um nome e também com preposição. Então a completiva nominal complementa um nome com preposição. Professor, mas espera aí, a objetiva indireta, agora há pouco, também tinha preposição. Essa tem preposição também? Tem. Qual é a diferença? Na objetiva indireta complementava verbo. Na completiva nominal complementa substantivo. Vamos lá? Vamos lá. Eu tenho vontade de que todos sejam aprovados. Vamos lá? Eu tenho vontade de que todos sejam aprovados. Oração principal. Eu tenho vontade. Beleza. Quem tem? Eu. Sujeito? Tem sujeito? Tem. Ok. Olha para o verbo. É verbo de ligação? Não. É verbo transitivo? É. Quem tem, tem algo. Tem o quê? Vontade. Vontade é objeto direto. O complemento está na oração principal? Está. Opa! Vontade é um substantivo? Sim. Substantivo. Quem tem vontade de algo. De que todos sejam aprovados, complementa o substantivo vontade. Logo, complemento de nome, complemento nominal. Completivo nominal. Estão sacando isso? Gente, basicamente é a mesma análise que a gente faz no período simples, só que em vez de ter um termo só, como no período simples eu tenho um termo, aqui eu tenho uma oração. Outro exemplo. Samuca votou favoravelmente a que o projeto fosse aprovado. Beleza? Posso trocar por isto, como eu já estava fazendo? Pode. Ó, Samuca votou favoravelmente a isto. Muito bem. Quem votou? Samuca, sujeito. Votou o quê? Favoravelmente. A que? A isto. Então, olha só. A que complementa favoravelmente. Logo, complementou um termo que não é verbo. E aí, eu tenho também complemento de nome, complemento nominal. Fácil? Tranquilo? Nossa, professor, eu não tinha ideia que era tão simples. Pois então, esses passos a passos, que eu posso dizer assim, você vai entendendo e você vê que a oração subordinada substantiva não tem segredo. É assim que a gente identifica. Professor, que loucura. Quer ver? Vamos fazer exercício para você ver. Lá no exercício fica facinho, só aplicando esse passo a passo. Bora! Muito bem, pessoas, então vamos lá. Exercício, hora de praticar aí. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Oração subordinada substantiva objetiva indireta, oração subordinada substantiva completiva nominal. Beleza? Bora lá? Então vamos lá. Assinale a alternativa em que há uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Objetiva direta tem função de objeto direto. Maravilha. Então ninguém sabe qual será o conteúdo da avaliação da legislação. Beleza. Sempre que você pensar que eu tenho um período composto e uma vai ser objeto direto da outra, eu vou grifar os verbos, tá? Ó, já vou pegar o verbo saber aqui, ó, e vou deixar ele grifado, tá? Beleza. Ninguém sabe a técnica. Isto. Lembra? Ó, se eu pegar daqui pra cá e trocar por isto, funciona ou não funciona? Ninguém sabe isto. Meu Deus, professor, sério que já matamos a questão? Vai comigo, ó. Os animais que se alimentam de plantas, beleza, os animais, esse que é equivalente a os quais. Se equivale aos quais, ele é um pronome relativo, logo, não é substantiva. Foi resolvido,
que não haveria ingressos para tal. Foi resolvido isso, ou isto, beleza? Beleza? Que não haveria ingressos para a inauguração do museu. Se foi resolvido, pode ser resolvido, foi resolvido isto. Isto foi resolvido. Quem foi resolvido? Tem sujeito? Não. Logo, isso aqui é o sujeito disso aqui. Professor, mas lá em cima você nem procurou o sujeito. Quem sabe? Ninguém. Ninguém é o sujeito. Professor, mas como que ninguém é o sujeito? Gente, sujeito é uma palavra, é um termo, e não o significado desse termo. Então ninguém é o sujeito. Aqui tem sujeito? Não. Logo, isso aqui é o sujeito disso aqui. Beleza. Isto foi resolvido. É o sujeito. Nossa, professor, não tinha me ligado nessa parada. Outro. A esperança é que, após a pandemia, o comércio aumente suas atividades de vendas. Então a esperança é que. A esperança é isto. Beleza? Funciona? Funciona. Tem sujeito? A esperança. Ok. É o meu verbo. Aqui também é o verbo, né? Eu esqueci de grifar para vocês, desculpa, locução verbal. Ó. É verbo de ação? Pode ter um objeto? Não, é verbo de ligação. Após o verbo de ligação, predicativo. Isso aqui é um predicativo de esperança. Então quer dizer que a letra D, a letra C, são subordinadas substantivas. Porém, a única que é objetiva direta é a primeira, porque o verbo saber é um verbo transitivo direto. Logo, qual será o conteúdo da avaliação? É o objeto direto do verbo saber. Respostinha, letra A. Professor, mas aqui ele utilizou o qual no lugar do que? Sim, é possível. Em algumas estruturas a gente vai ter essa possibilidade de utilizar um outro conectivo para fazer a relação de conjunção integrante, tá bom? Beleza? Show de bola? Próxima questão, bola para frente. No trecho, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. As orações sublinhadas são classificadas respectivamente como, Então vamos lá. Primeiro, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso disso e disso, certo? Beleza. O meu verbo da oração principal está aqui. Quem existe? Um cinismo existe. Esse aqui é o meu sujeito. Só está deslocado, tá bom? Então, um cinismo existe. E aí, olha só, relação à ciência, um senso de quê? Concorda comigo que um cinismo cada vez maior existe com relação à ciência, um senso de quê? Beleza. Aqui nesse caso, eu tenho o de quê complementando o que, na verdade. Lembra de uma coisa bem importante. Se tiver preposição, vai depender de qual termo está se referindo, né? Porque tem o de, preposição, e tem o de, preposição. Beleza? Concorda comigo? Beleza. Se tem preposição, ou vai ser uma objetiva indireta, ou pode ser uma completiva nominal, ou ainda pode ser também que eu tenha uma regência dentro da estrutura das orações. Beleza. Oração subordinada substantiva subjetiva? Não, já sei que não é subjetiva, porque eu já tenho o sujeito lá em cima. E subordinada substantiva subjetiva também não é. Objetiva direta? Não, não é objetiva direta. Tem preposição, não pode ser direta. E objetiva indireta? Talvez. Substantiva completiva nominal ou completiva nominal? Duas completivas nominais? Pode ser. Substantiva completiva nominal e substantiva objetiva indireta. Primeira coisa. Esses dois termos complementam termos diferentes ou o mesmo termo? Ó. Com relação à ciência, um senso de quê? Quem tem senso de algo. Ou seja, a regência está em relação a senso. Senso de que fomos traídos, senso de que promessas não foram cumpridas. Esse termo e esse termo referem-se os dois à palavra senso. Logo, as duas orações são iguais, ou seja, tem a mesma classificação, porque se refere ao mesmo termo. E esse termo é um substantivo.
Sendo um substantivo, complementa substantivo com preposição completiva nominal. Tá aqui, ó, completiva nominal e completiva nominal. Resposta letra D. Percebeu? Se eu entendo a dinâmica de como funcionam as relações dos termos dentro da oração, fica tudo mais fácil de resolver. Show de bola? Maravilha, é isso? Próxima questão, vai pra tela. O taverneiro declarou que nada podia saber ao certo. Tinha certeza de que ele ia invadir a propriedade. No texto acima, as orações substantivas em destaque são, respectivamente, de novo. Vamos pregar primeiro. O taverneiro declarou, oração principal. Vamos fazer a análise completa. Verbo, declarou. Quem declarou? O taverneiro. Taverneiro é o meu sujeito. Declarou o quê? Quem declara algo. Que nada podia saber ao certo, funciona como complemento do verbo, que é um verbo transitivo direto, logo objeto direto. Beleza? Primeiro, então, é uma objetiva direta. Show. Tinha certeza de que? Oração principal, tinha certeza. Tem preposição e tem aqui o nosso conectivo. Se tem preposição, ou vai ser objetiva indireta ou completiva nominal. Beleza. Complementa o verbo ter ou certeza? Porque o meu verbo está aqui, né? Complementa certeza, que é um substantivo. Logo, isso aqui é uma completiva nominal. Complementa um nome com preposição. Então, eu tenho objetiva direta. Tem um aqui. Indireta? Não. Aqui, predicativa, nem pensar. Objetiva direta e uma completiva nominal. Objetiva indireta e completiva nominal. Resposta letra C. Fácil. Uma boa. Tranquilo. Entendeu? Então, gravou essa informação? Completiva nominal e objetiva indireta, as duas têm preposição. Porém, na objetiva indireta, a preposição está relacionada ao verbo. Na completiva nominal, a preposição está relacionada ao substantivo, o termo que vem, que não é o verbo, tá? É o termo que vem que não é o verbo. Pode ser adjetivo, advérbio ou até mesmo substantivo. Tá bom? Show de bola isso? Ai, que maravilha. Se você chegou até aqui, você suou. Bota aquele emojizinho do carinha suando, sabe aquele rostinho com uma gota escorrendo assim, ó? Bota o emojizinho do suor, porque aqui suamos, hein? Pra resolver isso. Bota o emoji do suor e, obviamente, já deixa aqui seu comentário se tá gostando, tá entendendo. E não esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, porque a gente precisa chegar a 10 milhões. Esse é o nosso próximo passo. Foco nos 10 milhões agora. Já passamos da metade, já tá quase lá. Agora preciso de você me empurrando para chegar aos 10 milhões e sermos o primeiro canal de língua portuguesa do mundo a chegar a 10 milhões de inscritos. Imagina que loucura! Rapaz, que loucura seria isso, hein? Eu conto com vocês. E aproveita também, já se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e passa lá no professorosei.com.br para conhecer todos os meus cursos para vocês. Tamo junto? Beijo de coração, valeu! Fui!